Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, como está? Tudo bem? Nós estamos então hoje no dia 22 de fevereiro de 2026, estamos então celebrando o período da Quaresma, que é um período profundamente rico para nós cristãos, nós católicos, porque a gente vai perceber que neste período, que na verdade não é um período cronológico, é um período de intensa experiência de Deus, Jesus então, pela sua própria postura de fiel, de fidelidade, de anunciador de um novo reino, ele vai então viver aquilo que justamente nós, enquanto pessoas humanas e pecadoras, a gente vive no dia a dia. E o Evangelho ele mostra hoje Jesus sofrendo a experiência da tentação. O diabo se dirige a Jesus e tenta convencê-lo a abandonar. Abandonar o quê? Abandonar o projeto que ele estava justamente iniciando, primeiro fortalecendo o contato com o Pai por meio da oração, e para num segundo momento ele iniciar a missão de um contato direto com as pessoas, de anunciar a boa nova, mas também atender as pessoas, principalmente quando se tratava de situações de sofrimento. Jesus foi sempre muito sensível ao sofrimento das pessoas, momento algum ele virou as costas para a penúria, o sofrimento das pessoas, sempre atendeu com carinho, mas sempre com aquela preocupação de levar as pessoas a serem sujeitas do seu próprio caminho, das suas próprias escolhas. Jesus ele não simplesmente fazia as coisas simplesmente por simples exibicionismo, não, ele levantava, ele despertava a dignidade das pessoas. Os milagres que ele fez foi exatamente nessa direção, de ajudar as pessoas a serem grandes, a terem dignidade, a levantar a cabeça e não ficar numa dependência de quem quer que seja para poder ser feliz. Cada um de nós podemos escrever a nossa história e Jesus ele vai nos ensinar nesse sentido. O Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, ele é extraído do livro de Mateus, capítulo 4, quarto. Aí o Evangelho diz o seguinte: naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso Jesus teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo, sem desistir, levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Esta é a palavra da salvação. Meus queridos, eu já introduzia no início da nossa reflexão de que a nossa escolha, a nossa opção por seguir Jesus, ela pode, num primeiro momento, até parecer muito bonita, mas é uma opção extremamente exigente. Se a gente quiser ser um discípulo de Jesus, viver a experiência do Evangelho no dia a dia, de maneira autêntica, isso não é uma experiência fácil nem um pouco. Nem um pouco por quê? Porque as provações, os desafios, as tentações, elas estão diante dos nossos olhos a todo instante. Jesus, ao sofrer essas várias investidas do diabo, foi justamente no sentido de levá-lo a perceber que não valia a pena ele seguir o caminho que ele estava escolhendo. Era um caminho que ia ser difícil, não teria honraria alguma, não teria nenhum privilégio, muito pelo contrário, ele poderia e pagou um preço muito alto com a própria vida, em nome do que ele realmente abraçou, do que ele fez, da missão que ele realizou.
por consequência da maldade humana e assim por diante, né? E o diabo leva a convencê-lo de que não valeria a pena seguir esse caminho, de que existiam outras propostas muito mais interessantes. E Jesus resistiu até o fim. Gente, essa experiência de Jesus, ela leva a gente a pensar sobre o quê? Que também nós, no nosso cotidiano, a gente enfrenta essas provações e elas se apresentam, né, de várias facetas, de várias formas, né? Desde de um regime que a gente resolve fazer, a gente, de princípio, abre mão daquilo que a gente tanto gosta, né? Que é de comer. Existe coisa melhor do que comer, né? Coisa gostosa, né? Comer, beber, etc, né? E quando a gente inicia, eu já fiz isso algumas vezes, você também provavelmente já tentou abrir mão de comer um alimento que você gosta, né? O quanto isso é difícil, não é? E a gente daí, quando de repente a gente começa a sofrer, quando as consequências vêm e o diabinho começa a cutucar. Não vale a pena, desiste. Olha aqui que gostoso, você vai deixar de tomar essa cerveja gelada? Vai deixar de comer essa comida maravilhosa? Não vale a pena. Então vai como que trabalhando no nosso inconsciente para que a gente abandone, né, a escolha que a gente fez, né? São as tentações do dia a dia. Mas Jesus, ele mostra que quando nós abraçamos e fazemos uma escolha na vida, a gente precisa estar consciente, precisa estar amadurecido e precisa estar muito claro na nossa mente o que nós realmente pretendemos fazer. Ser tentados, a gente vai ser no dia a dia, a gente vai ser sempre. Só que nós temos um poder muito grande, nós temos um aliado muito grande que nos ajuda, né, a vencer essas tentações, que é exatamente o próprio Deus. Se a nossa relação com Deus, a nossa oração, ela é verdadeira, ela é autêntica e a gente não percorre muitas vezes usando meios de tentar justificar, né, a nossa fraqueza humana, mas a gente tenha claro na nossa visão de que as provações, de que a experiência da cruz, né, a nossa atitude de fidelidade a Deus, ela existe um preço e muitas vezes alto. Então a gente precisa ter claro isso e saber que nós temos o poder de resistir desde que a gente recorra àquilo que Deus nos oferece como instrumento, que é a oração, né, que é a nossa reflexão da palavra, que é esse nosso cultivo, a essa relação com o próprio Deus no dia a dia, né? Então isso é uma forma de viver a nossa religião de maneira autêntica, né? Então, às vezes o cristão, ele tem essa tentação, né, de sempre procurar por meio da igreja sempre o caminho mais fácil, né? Participa da comunidade quando ele gosta do padre, quando lá ele é de alguma forma reconhecido por alguma coisa que ele faz na comunidade. Então o ser humano tem muito essa fraqueza humana, né? E quando a coisa não acontece, né, na conformidade que a gente busca, às vezes a gente acaba desistindo. Então isso prova o quê? Prova que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa crescer realmente na fé, com os pés no chão e saber que seguir Jesus, a gente precisa ter essa maturidade, e é gostoso, e vale a pena. Vale a pena por quê? Porque as consequências da nossa fé, as consequências da nossa missão, isso não repercute somente para o nosso eu individual, isso repercute na vida das pessoas, na vida do mundo, né? Na vida do mundo. Então isso que o Evangelho nos chama a refletir no dia de hoje, no tempo da Quaresma, né? Os vários diabos da vida, eles estão aí, né, com várias propostas e muito encantadora, mas a gente precisa saber resistir a isso tudo, tá certo? Então quero encerrando a nossa reflexão, né, pedir a Deus que realmente Ele possa, né, ao longo deste domingo, ao longo desta semana, né, te cobrir de muitas bênçãos, de muitas graças, para que você, diante das provações, das tentações da vida, né, você resista, né, assim como eu também devo resistir, porque a nossa missão, o nosso discipulado, ele vale a pena, né? É muito bonito, né? Então, uma bênção especial, né? Então, gostaria que Deus, então, desse essa bênção especial para todos nós, para que a gente não fraqueje, né, diante das tantas e tantas tentações. Então, que o Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, que Ele esteja dentro de nós para nos proteger, que Ele esteja diante de nós para nos conduzir, que Ele esteja atrás de nós para nos guardar e acima de nós para nos abençoar. Que Maria Santíssima, né, na sua intercessão e na tua proteção de mãe, também nos ajude a termos esta fé madura, esta fé resistente, esta fé que expressa
o nosso verdadeiro discipulado de Jesus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Então, um bom final de semana, uma boa semana para você e sua família também. Seja muito feliz. Valeu, até a próxima. Tchau.